Essa videoaula, ela vai trabalhar com a parte de dimensionamento de barras comprimidas em estruturas de aço. Por que partes 1 e 2, né? Essas partes, elas são referentes às teorias que foram enviadas para vocês, que estão divididas em duas partes até o momento. Uma coluna, ela é definida por uma peça vertical sujeita a uma compressão centrada. Então, essa compressão é um esforço de compressão exatamente no centro da peça. São exemplos de peças comprimidas axialmente. Os elementos de treliça, que estão submetidos à compressão, e também os elementos de contraventamento, que trabalham a compressão. Se fizermos uma comparação entre o que acontece com as peças tracionadas e as peças comprimidas, a gente sabe que nas peças tracionadas, quando tem um esforço de tração exercido sobre a peça, as possíveis curvaturas da peça, quando a gente tem um esforço de tração, ela tende a reduzir. Por quê? O esforço de tração, ele tende a alongar a peça. Então, essa superfície que teria curvaturas iniciais, elas tendem a ficar mais retilíneas. No caso das peças comprimidas, isso já é o contrário, né? A peça comprimida, ela tem, quando exerce os esforços de compressão, a peça tende a se encurtar. Então, esse efeito das curvaturas iniciais, ele é acentuado. Os deslocamentos laterais produzidos compõem um processo conhecido por flambagem por flexão, que reduz a capacidade de carga da peça em relação ao caso da peça tracionada. Então, essa flambagem por flexão, ela causa um deslocamento original da peça, e essa flambagem ela ocorre em torno de um eixo. As peças sujeitas aos esforços de compressão, elas podem apresentar uma seção simples, de apenas um perfil, ou uma seção múltipla de mais de um perfil. As chapas componentes de um perfil comprimido, elas podem estar sujeitas à flambagem local. O que é essa flambagem local? É uma instabilidade caracterizada pelo aparecimento de deslocamentos transversais à chapa, na forma de ondulações. Essa flambagem local depende da esbeltez da chapa. Essa esbeltez, ela é definida por B sobre T. O B é a altura da alma e o T a largura da alma, espessura. Flambagem por flexão. A gente tem uma coluna idealmente perfeita quando ela tem algumas condições. Ela tem que ser uma coluna isenta de imperfeições geométricas e tensões residuais, material de comportamento elástico linear e ter uma carga perfeitamente centrada. Na prática, a gente não trabalha com colunas dessa forma, tá? Então, se eu tiver uma coluna submetida a esforços de compressão, a gente trabalha com uma carga crítica ou carga de Euler. O que é essa carga? Essa carga, ela tem um valor que todas as cargas de compressão que forem menores que ela não provocam flambagem na peça. Ou seja, a peça se mantém estável. Agora, se eu aplicar uma carga maior que a carga crítica, a minha peça já começa a flambar. E ela flamba, depois ela vai se plastificar e vai chegar a uma tensão última resistente até se romper. Então, essa carga crítica, ela é calculada pela fórmula π² vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia da peça, dividido por L².
A gente vai ver mais adiante que esse comprimento L, ele é o comprimento de flambagem. Então, como eu já comentei, se eu tiver uma carga de compressão menor que a carga crítica, eu tenho uma coluna estabilizada, ela está em equilíbrio, ela não sofre flambagem. Com uma carga maior que a carga crítica, não é mais possível o equilíbrio na configuração retilínea. Então, começam a aparecer os deslocamentos laterais e a coluna fica sujeita à flexocompressão. Da mesma forma que a gente tem uma carga crítica, MCR, a gente também tem uma tensão crítica, que basicamente é essa carga crítica dividida pela área da seção da peça. Então, ela fica definida por essa fórmula. Essa fórmula da tensão crítica, então, ela é a carga crítica pela área. Então, é π² vezes o módulo de elasticidade E, vezes a inércia da peça, I, dividido pela área vezes o comprimento da peça, o L ao quadrado. Fazendo algumas transformações, a gente chega a uma fórmula que também pode ser utilizada, de π² vezes E dividido por L sobre I ao quadrado. L sobre I, ele é o índice de esbeltez da peça. Então, como já foi dito, as colunas idealmente perfeitas, elas não são traduzidas para a realidade, né? Então, as colunas que a gente trabalha, elas possuem imperfeições geométricas, como desvios de retilineidade, que esses desvios, eles ocorrem durante os processos de fabricação, mas é claro que são limites de desvios estabelecidos por norma, não é qualquer valor de desvio que serão aceitos para a coluna. E isso nem sempre pode garantir, na prática, a perfeita centralização do carregamento. Então, a gente também trabalha com excentricidade de carga. Então, isso traz algumas alterações na peça. As colunas fabricadas em aço, durante o processo de fabricação, então, elas podem sofrer as imperfeições geométricas, que são algumas alterações na retilineidade da coluna, e também elas estão sujeitas a tensões residuais durante esse processo de fabricação. E essas tensões, como já se diz, elas foram durante o processo de fabricação, então elas aconteceram antes dos carregamentos que a peça toda irá receber. Então, essas tensões residuais, somadas às tensões devidas ao carregamento, elas induzem ao início da plastificação da peça com uma determinada carga. Então, com essa plastificação, a coluna atinge uma carga denominada carga última ou resistente, que a gente chama de NC, e essa carga ela pode ser bem menor do que a carga crítica da coluna de Euler correspondente. Da mesma forma, então, que a peça ela chega a uma carga última resistente, já na plastificação, também tem a tensão última nominal correspondente a esse esforço último NC que a gente consegue calcular. Então, essa tensão última nominal ela é definida pela carga última NC dividido pela área da seção. Então, da mesma forma como na tensão crítica FCR, a tensão última também depende da esbeltez da peça, em torno do eixo em que vai ocorrer a flambagem. Então, a gente consegue saber que quanto mais esbelta a coluna for,
mais fácil de deformar ela será. Para que haja uma comparação entre as resistências de perfis com aços diferentes, a gente trabalha com o índice de esbeltez reduzido, lambda zero. Então, para os aços de uso corrente, que são os mais utilizados, a gente trabalha com expressões já pré-definidas. Então, no caso do MR250, o lambda zero ele fica definido por 0,0113 KL sobre I. Lembrando que o KL é o comprimento de flambagem. E para o aço AR350, essa expressão fica definida como 0,0133 KL sobre I. Ele é definido pela distância entre dois pontos de momento nulo da haste comprimida, deformada lateralmente. O que isso quer dizer? O comprimento de flambagem que a gente considera para calcular depende do tipo de vínculo que tem nas extremidades da coluna. E esse comprimento de flambagem, ele depende de um parâmetro de flambagem, que a gente chama de K. Esse parâmetro de flambagem multiplicado pelo comprimento L da coluna origina esse LFL, que é o comprimento de flambagem. Então, esse parâmetro K de flambagem, como eu já disse, ele depende do tipo de vínculo da coluna. Então, no caso 1, a gente tem uma coluna birrotulada, com comprimento inicial L. Então, o parâmetro de flambagem, para esse caso, vale 1. A gente trabalha sempre com os valores teóricos de K. Então, o comprimento de flambagem por uma coluna birrotulada seria 1 vezes L, então seria o valor de L. No caso 2, a gente tem uma rótula e um engaste. Então, esse comprimento de flambagem, ele utiliza um parâmetro K de 0,7. No caso 3, tem uma extremidade engastada e a outra livre. Então, a gente utiliza um comprimento de flambagem 2, um parâmetro de flambagem 2. E assim por diante. De acordo com cada vínculo, a gente tem um parâmetro de flambagem que, multiplicado pelo comprimento da coluna, dá o valor do comprimento de flambagem. Dessa forma, a carga crítica de flambagem, que já foi falada anteriormente, definida por π² EI sobre LFL ao quadrado, esse LFL, que é o comprimento de flambagem, então ele depende desse parâmetro K vezes o comprimento da coluna. O critério de dimensionamento de hastes em compressão simples, ele depende de um esforço resistente de projeto. Esse esforço resistente, ele é calculado considerando que não tem efeito de flambagem local e que essas hastes metálicas estão sujeitas à compressão axial. A equação que a gente calcula esse esforço resistente, ela é dada pela área bruta, AG, vezes a tensão resistente ou tensão última à compressão simples, FC, dividido pelo γ1. Esse γ1 a gente considera de 1,10 para as combinações normais de ações, ou se for um tipo de combinação diferente, aí a gente consulta a tabela de coeficiente de ações e vê o valor de acordo com a combinação. Essa tensão última, FC, ela considera já o efeito de imperfeições geométricas e excentricidade de aplicação das cargas, dentro das tolerâncias que a norma permite, além das tensões residuais nos diferentes tipos de perfis existentes.